Então, gente, vamos fazer um pequeno tutorial aqui da queda livre, tentar tirar algumas dúvidas do nosso trabalho, do tempo de reação. Então, o que a gente está estudando? A gente está estudando um fenômeno de queda livre. A gente sabe que sobre a influência da gravidade, os corpos eles aceleram. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o vídeo mostrando a queda de dois corpos. Esse vídeo, esses dois corpos estão no vácuo. Então, só para reiterar que no vácuo, não importa a massa, os objetos vão cair sempre com a mesma aceleração. Então, tanto a pena aqui quanto essa esfera pesada caem ao mesmo tempo. E a figura ao lado tenta ilustrar justamente isso. Nós estamos arredondando a gravidade do planeta Terra em 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que significa isso? Significa que a cada segundo que passa, a velocidade do objeto que está caindo vai aumentar em 10 metros por segundo. Certo? Então, por exemplo, aqui a moça está soltando um objeto. Então, se ela está abandonando o objeto, simplesmente soltando ele, a velocidade é igual a 0 metros por segundo. É zero. Exatamente como no vídeo que está aqui do lado. Os objetos inicialmente estão presos, a velocidade deles é zero. Passado um segundo, então, como g é 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Passando mais um segundo, teria passado 2 segundos, a velocidade agora é 20 metros por segundo, ela vai aumentando. 3 segundos, ela vai aumentar em mais 10 metros, então 20 mais 10, 30 metros por segundo. Certo? Perceba que a distância vai aumentando, olha. Por que a distância aumenta? Porque a velocidade se torna maior. Quanto maior a velocidade, para o mesmo intervalo de tempo, que aqui é de 1 segundo em 1 segundo, maior será a distância percorrida. E o nosso trabalho vai estar, então, trabalhando com esses conceitos. Então, o trabalho de vocês de queda livre, na atividade 1, é preencher uma tabela. Então, o que vocês vão fazer? Você vai pedir para uma pessoa segurar uma régua. Pode ser o irmão, o pai, a mãe, o tio, a tia. E você vai tentar segurar essa régua. O importante salientar aqui é o seguinte. A sua mão deve estar bem no zero da régua. E ela não deve estar tocando na régua na hora que a pessoa, sem avisar, vai soltar. Então, quando ela soltar a régua, o mais rapidamente você vai tentar segurar ela. Certo? Por que não pode estar tocando a sua mão? Porque senão, pelo contato com a régua, tu vai saber que ela vai estar deslizando na sua mão e tu vai apertar. Tu vai segurar a régua, não pela visualização, mas pelo tato. Certo? E nós aqui queremos trabalhar justamente com o tempo de reação em relação ao que a gente observa. Tá? E aí você vai segurar a régua, depois da pessoa ter soltado, sem avisar, e tu vai fazer a leitura de onde está a sua mão. Exatamente o mesmo ponto que você considerou ali no zero da régua, certo? Então, por exemplo, aqui nesse exercício, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, a mão aqui está segurando no ponto 19. E aí o que você vai fazer? Você vai vir na sua tabela da atividade 1 e no primeiro quadrado você vai escrever lá 19 centímetros. Por que centímetros? Porque a nossa régua está graduada em centímetros. E você vai repetir essa atividade. Digamos que na segunda vez você segurou em 25 centímetros. Aí você vai pôr aqui na tabela. Na terceira vez, deu 12 centímetros. E assim sucessivamente, até preencher completamente a tabela da atividade 1. Quantas vezes tem que fazer? Bom, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 linhas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Então, 5 vezes 10 são 50. Então, são, na verdade, 50 medidas. Tá? Por que isso? Para a gente poder chegar o mais
perto possível do deslocamento da régua para o tempo que você leva realmente para, de fato, verificar que a régua está caindo e você ter o estímulo de apertar ela. Por isso o tempo de reação. Certo? Na atividade 2, então, você vai calcular a média do deslocamento da régua. Como é que você calcula a média? Eu já adiantei o trabalho para vocês e coloquei aqui no quadro, o M significa a média, coloquei os 50. O que é esse 50 aqui? É justamente o número de vezes que você fez a atividade. Então, são 50 medidas, você divide por 50. Se fosse 100, eu dividiria por 100. Se fosse 20, eu dividiria por 20. É média, certo? E a resposta, logicamente, vai estar em centímetros. Na atividade 3, você vai, então, fazer a conversão encadeada. Por quê? Porque o teu G, a aceleração da gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado. Está em metros. E a nossa medida está em centímetros. Então, nós precisamos fazer essa conversão. Então, só para lembrar, como é que a gente faz esse cálculo? A gente vai multiplicar o valor que você encontrou lá na média. Você vai multiplicar por um fator de conversão aqui. A gente sabe que o metro é igual a 100 centímetros. Então, o nosso fator de multiplicação vai ser 1 metro igual a 100 centímetros. Lembrando sempre que a gente quer simplificar o centímetro. Então, vocês tenham cuidado na hora de colocar esses valores no parênteses. Tem apenas uma opção que vai simplificar o centímetro, certo? Então, vocês revisem lá a nossa atividade do teste. Tem lá um vídeo explicando como se faz a conversão encadeada. Nós tínhamos uma lista de exercícios. A atividade 4, ela é uma ajuda para completar a última atividade do trabalho. Então, para tu fazer a atividade 5, tu tem que te perguntar qual é a velocidade inicial da régua antes de ser solta. Falei no início da nossa aula, dei uma dica lá. Letra B, sabemos o deslocamento médio da régua, quanto vale? Você acabou de calcular a média do quanto a régua caiu, né? Dá uma olhadinha lá, sabe? E letra C, com base no estudo da cinemática, que movimento a régua descreve ao cair? Vou dar uma dica, ela cai em linha reta. Nós estudamos dois movimentos, MRU e MRUV. É um deles que vocês vão utilizar. E, finalmente, então, a gente vai fazer a atividade 5. Você vai ter respondido essas questões e você vai estar muito bem orientado para resolver esta atividade. Então, utilizando as respostas da atividade 4, calcule o tempo de reação. Então, basicamente, você tem pessoa soltando a régua. Você vai tentar segurar o mais breve possível. Sempre iniciando sem tocar na régua, você está com 0. E aí a régua vai cair e você vai segurar. Então, essa aqui vai ser a leitura. Vai de 0 até o valor que você mediu. E essa altura, esse deslocamento, vai ser utilizado em uma das equações. É justamente o valor da média, né, que você acabou de calcular. É essa altura aqui. E você vai então calcular o tempo de reação. Então, para lembrar, as equações de queda livre. E estou aqui então salientando para vocês que a régua está caindo, é uma descida. E das 3 equações, tem uma equação que nos mostra a altura. Vai dizer, de baixo também mostra, professor. Está aqui, ó, o H. Mas eu não sei quanto vale a velocidade final da régua na iminência de eu poder segurar ela, né? E nós queremos encontrar o tempo. Tempo de reação é o tempo que a régua de fato levou para cair. Ok? Então, bom trabalho. Espero que tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. E até a nossa próxima aula.